A forte intuição que eu estava tendo, né, que dizia que o meu local de trabalho deveria ser um templo e não um clube, né, me fez perceber que a vida, ou seja, Deus, né, estava no comando. A cronologia dos fatos que compuseram a história mostra isso muito claramente. Eu chego em Santos, uma cidade desconhecida para mim. Estou sentado num café, passa uma criança, coisa normal, a criança passou carregando um kimono. Aí o garotinho para, olha para mim, se aproxima e me chama pelo nome, né? Aí eu falei, poxa, mas da onde você me conhece? Ele abre a mochila, mostra um jornal da época, Gazeta Esportiva, contando na primeira página toda a minha história. Em seguida, o dono do estabelecimento vai fechando as portas, né? E espera aí, eu vou levar você lá, porque o garoto havia me convidado para assistir o treino dele. Até hoje eu fico perplexo com isso. Como é que uma pessoa fecha o seu estabelecimento no horário comercial para levar uma pessoa que ele nunca viu na vida, não sabia meu nome, não sabia nada a meu respeito? E ele fecha, vai lá na garagem dele, pega o carro, vem, me leva até o clube onde o garoto treinava judô. Chegando lá, os diretores me receberam, porque o garotinho chegou contando a minha história lá, né, que tinha me visto. Os diretores imediatamente me fazem um convite para assumir o comando técnico do judô no clube. Falei, poxa, como é que pode uma coisa dessa? Então, tem mesmo o quê? Tem uma trajetória que está além das nossas percepções, com certeza absoluta, né? E cada vez mais eu fui percebendo que as coisas, entendendo os sinais da vida, né? Apesar de ser ainda muito novo, eu comecei a entender. E, logicamente, já tinha uma formação religiosa, como falei, né? E aquilo eu comecei a sentir muito isso, né? Vividamente, né? Então, o que acontece? Eu fiquei encantado, né, com o que estava acontecendo, né? E aí foi quando eu montei a minha academia, né? Eu montei a minha academia no primeiro dia em que eu pisei nos meus tatames, dentro do templo, que logicamente passou a ser a minha academia, né? Eu fiz uma oração de agradecimento ao mesmo tempo em que eu sacralizei o espaço que eu estava recebendo, porque, afinal de contas, tratava-se de um templo, né? Um templo, ele precisa ser sacralizado, e foi isso exatamente o que eu fiz, né? E aí as coisas começaram a acontecer, né? No início eu peguei 2 garotinhos, coisas que foi o que me veio na cabeça, para servir de modelo para a turma. Esses 2 garotinhos falaram, filhinho, abraça aqui, põe o pezinho aqui, não sei o que lá e tal, ia dando umas orientações ali, e eles iam jogando. Aí os outros passaram a copiar o que o modelo estava mostrando, né? E assim eles foram fazendo. Eu já comecei alguma coisa, mas lembrando que eu não tinha um método, eu não tinha um plano de treinamento, nada disso existia ainda, porque aconteceu quando eu estava lidando com criancinhas pequenas. Então, o que acontece? Eu fazia uma recreação, já falei sobre isso também. Então, ali, os garotinhos ali já tinham crescido um pouco mais, muitos deles vieram lá da Sociedade Antioquina para a minha academia, a academia que eu tinha acabado de montar. Então, a coisa começou assim. Aí vieram outros garotos também. Eu sei que a turma foi crescendo dentro desse padrão. Então, como todos faziam a mesma coisa, se estabeleceu um padrão técnico, né? Mas esse padrão técnico, né? Eu falei, poxa, os garotos todo mundo está aprendendo, eu estava feliz porque todos estavam aprendendo, né? Mas isso foi só o começo, né? Porque depois as tais intuições passaram a ser recorrentes, né? E aí essas intuições eu não entendia bem, né? Era coisa relacionada ao judô, mas eu ainda não entendia bem o teor da coisa, né?
puxa, isso aqui, o treinamento, não sei o que lá, e vinha assim, como um quebra-cabeça. Só depois é que eu percebi que nessas intuições estavam contidas ali algumas instruções para a elaboração de uma metodologia. Nossa, aquilo foi assim, eu fiquei, não tem como explicar, eu fiquei, sabe assim, eu não sei que palavra eu falo aqui, feliz, surpreso, dentro dessa linha aí, né? E aí o que acontece? Essas instruções eu comecei a elaborar. Vagarosamente eu comecei a elaborar a metodologia. Mas as coisas vinham assim, olha, isso aqui deve ser feito assim, não claramente, né? Mas assim, eu percebia, né? Porque quando a gente está numa sintonia, né? No caso, por exemplo, né? Intuição é uma coisa que vem do alto, é uma coisa que vem de Deus. Então, a gente tem que estar num estado de elevação espiritual para que a gente seja receptivo, para que a gente possa entender os sinais. Isso é muito importante, porque só assim é que a gente vai poder assimilar o que está sendo nos enviado. Então, sabe, o tempo todo, e isso acontecia muito assim, eu passei a ficar assim, muito tempo dentro da academia, sabe? Muitas vezes eu ficava sozinho, eu ficava lá, sentava no tatame, ficava lá, sabe assim, um sentimento muito gostoso, de paz, de alegria, sabe? Me sentindo em casa, me sentindo muita vontade. Então, nesses momentos que assim, eu ficava ali divagando mesmo. E aí essas coisas iam ocorrendo também na minha casa, né? Durante o sono eu era surpreendido também com várias coisas assim. Eu sei que eu fui elaborando até que eu encontrei a chave para poder definir bem o que seria a metodologia. E essa chave era o seguinte, que os golpes deveriam ser ensinados individualmente. Quer dizer, um trabalho totalmente artesanal. Ou seja, mudou da água para o vinho o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo era a base. A base pode ser coletiva, mas depois o trabalho precisa ser individualizado, porque as características físicas de cada um são diferentes. Então, tem um garoto de 12 anos, magro, alto, né? O outro é 12 anos, pequeno, atarracadinho, né? O mesmo golpe não vai funcionar para um e para o outro. Então, tem diferença na hora de você fazer esses ajustes. E isso é a individualização. Isso é um trabalho artesanal. E isso, minha gente, levou a um resultado impressionante. Os meus alunos ganharam tudo que possa existir no mundo competitivo. Ou seja, foram 3 medalhas olímpicas, sendo uma de ouro. Foram 9 medalhas em campeonatos mundiais, entre ouro, prata e bronze. Inúmeros títulos pan-americanos, inúmeros títulos sul-americanos, inúmeros títulos brasileiros e inúmeros títulos paulistas. Então, minha gente, foi uma coisa assim absurdamente surpreendente, né? Todo mundo, todas as pessoas que me conhecem falam assim, puxa vida, né? Se perguntando como é que pode um cara que estava desacreditado, que ninguém dava nada, né? De repente se torna um dos maiores vencedores do esporte brasileiro. Então, eu estou dando esse testemunho para vocês, sinceramente, de coração. Não estou aqui para fazer de uma bravata, falar de conquista, não é isso. É para dar um testemunho verídico, corretíssimo, né, do que é a obra de Deus. Jamais eu poderia imaginar, né,
eu queria ser apenas professor de judô. Jamais poderia imaginar que eu teria uma carreira tão vitoriosa. E isso se deve a quê? Né? Exatamente a minha entrega. Eu ouvi tudo. A minha relação com Deus é muito estreita, é muito estreita. Então, é isso que eu estou dizendo para você, meu amigo, minha amiga. Estreite a sua relação com Deus. Não tem mais nada mais importante do que isso. Porque a sua vida vai mudar. Eu não sou nenhum privilegiado, eu não sou diferente de você, nada disso. Isso tudo é coisa de imaginação de pessoas. Não existe isso. Né? Porque Deus é meu Pai, é seu Pai, é Pai de todos nós. E todo pai quer o melhor para o seu filho. Então, a vida quer o melhor para a gente. Vida é sinônimo de Deus. Então, tem que confiar na vida. Né? Tem que entregar tudo nas mãos de Deus. A gente faz o quê? O nosso trabalho. Eu não deixei de fazer o meu trabalho no judô. Só que foi muito diferente. Tanto foi diferente que o meu resultado também foi diferente. Então, esse resultado diferente, né, eu devo a quê? Quando que eu ia imaginar que uma metodologia... Eu não sabia o que fazer. Como é que eu ia ter a ideia de montar uma metodologia inédita no mundo? Inédita no mundo. Só eu desenvolvi essa metodologia. Né? Por quê? Porque eu estava próximo de Deus. Muitas pessoas podem estar próximas, mas têm ouvido para ouvir, têm olhos para ver. Né? Jesus chamou muita atenção disso, né? Dizendo que uns não tinham olhos, mas não enxergavam, e tinham ouvidos, mas não ouviam. Então é preciso que um estado diferente. Quando você for tratar de coisas espirituais, e você deve fazer isso logo. Deus não está distante de você, a menos que você o mantenha distante. Deus é para estar todo dia entronizado na sua vida. E isso é tanto verdade, né, que o reino de Deus está dentro de vós. Então, precisa tomar consciência disso. Se eu tenho, né, a sabedoria dentro de mim para me orientar, e eu vou negligenciar uma coisa dessa, então não faz o menor sentido. Né? Então, faça o seu trabalho, sabe? Mas aprimore o seu relacionamento com Deus. Faça isso e você vai ver as coisas acontecerem como se fosse um milagre. Isso é que eu chamo de milagre. Né? O milagre eu não sei o que é, mas o milagre é você se aproximar de Deus. Esse é o milagre. E o resto, não precisa pedir nada. Eu nem pensei em metodologia, não precisa pedir nada, não precisa... No momento em que você se aproxima de Deus, Deus sabe o que você deseja. E vai fazer, e vai lhe ajudar. Né? Então, não precisa pedir nada. Eu não pedi, nem passou pela minha cabeça, né, uma metodologia inédita, minha. Né? Eu sabia que eu queria, eu falei várias vezes, eu queria ensinar golpe de judô, mas como com a perna só? Eu não tinha a menor ideia do que eu pudesse fazer. E lembrando que a minha primeira experiência foi um fracasso total. Né? Eu fui lá com a cara e a coragem para tentar ensinar, saí de lá arrasado. Assim que eu saí do hospital, eu fui dar uma... na véspera, lembro que eu fui dar uma aula. E foi um fracasso total. Ali foi difícil para mim, sabe? Porque a coisa estava constatando na minha frente, você não tem condições. Né? E as pessoas já estavam falando isso, acabou. Né? Aí depois eu fui ver que não tinha acabado nada. Muito pelo contrário, que estava recomeçando, né? E de uma forma muito melhor. Então, meu amigo, fica aqui o meu recado, o meu carinho, né? E a gente vai estar sempre junto, eu vou trazendo coisas assim que sejam edificantes para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Um grande